alguns não querem votar em mim pela minha educação, né? Que fala palavrão, é grosso, não sei o que lá. Eu confesso que sou. Sou do interior de São Paulo, né? Meu pai só falava com a gente no olhar. Tá? Depois fiquei 15 anos no Exército. O Exército é um lugar de você realmente ter muita rusticidade. Entrei na política e fico indignado muitas vezes. E minha forma rude de agir, eu peço que me desculpe, né? Mas é para um bem maior, que é o futuro do nosso Brasil. Não adianta você botar uma pessoa extremamente polida aqui, onde por baixo dos panos ela faz o que há de pior com os recursos, por exemplo, do seu país. Você pretende conceder o direito de resposta? Eu gostei particularmente. Vou conversar com quem estava me assistindo aí, se a opinião deles, se eu me sair bem ou não. Eu procurei dar o melhor de mim. Deixo claro, são 23 ministérios, não tenho como saber com profundidade o que acontece em cada ministério. Eu sou técnico do time, escalei 23, os melhores, eles toparam trabalhar comigo. Se vocês fizerem comparações entre os meus ministros e aqueles que me antecederam com outros presidentes, você vê uma diferença gritante em quase todos os ministérios. E poderia discutir aí sim com qualquer um de vocês. De um governo ou outro que disputa a eleição, grande parte dos seus ministros foram presos no passado por corrupção. O nosso governo completamente diferente, um governo sempre aberto, que quando aparece qualquer suspeita de corrupção, indício, se afasta a pessoa, até que seja esclarecido se aquela autoridade tinha ou não participação naquela acusação. O senhor destaca algum ponto que não deu para poder explicar durante a entrevista? Não, estou satisfeito. Estou satisfeito. A atenção, apesar da minha idade, a minha experiência, 15 anos de exército, 30 de legislativo, quase 4 de presidente, você sempre fica tenso, né? O que é natural. Porque, afinal de contas, não sou uma máquina, não sou perfeito. E, apesar dos 67 anos, tenho que aprender alguma coisa ainda. E a preocupação maior que eu tenho é que qualquer deslize meu, todo mundo no Brasil pode ser prejudicado. E a minha grande preocupação é não prejudicar nenhum dos 215 milhões de habitantes do Brasil. O senhor pretende conceder o direito de resposta determinado pelo TSE, caso venha a ser confirmado isso? Nós estamos trabalhando nessa questão. No meu entender, o que está pré-acertado lá, né? Eu praticamente não teria inserções e o outro lado teria a deles mais 90% do meu lado. Isso é uma injustiça. Está sendo conversado lá com os ministros, através do nosso advogado. Eu espero que o bom senso prevaleça nos próximos dias e seja mantido aí as mesmas sessões para cada lado. Não tem da nossa parte fake news. Eu quero que aponte. O que pediu o direito de resposta foi imagem do próprio Lula, dando declarações sobre aborto, por exemplo, porque o TSE entendeu que ele tem direito de resposta a inserções como essa. Então aí há uma forçação de barra, né? É favorável do outro lado para nos prejudicar. Para que, aqui mesmo, o Carlos Nascimento falou, democracia é resultado de urnas. Agora, tudo que acontece até as eleições tem que ter imparcialidade, senão o resultado, com toda certeza, não vai ser aquilo que deveria acontecer. Presidente, Lula falou hoje que a fala do Guedes sobre o salário mínimo é uma irresponsabilidade, né? Ele falou isso enquanto estava rolando essa Mas batida. se ele quisesse falar, ele teria vindo aqui, né? Então, exatamente. Ele perdeu uma tremenda oportunidade para falar para a nação. O que já aconteceu no passado comigo, está discutindo na mesa, 15, 20 pessoas. Olha, essa medida, aquela, de repente, um cara daqui vai lá fora e fala uma besteira, daí bota na conta da gente. Nada que não tenha chegado no parlamento ainda, você não pode tratar dessa maneira. Como disseram aqui, isso passaria para a proposta de emenda da Constituição. Qual deputado ou senador votaria uma desação? Não me entender nenhum, zero. E fica o tempo todo, ele vai acabar com isso, acabar com aquilo. O Lula quase acabou com o Brasil ao longo de 14 anos, já que ele mandou nos 6 da Dilma, né? Então, discussões, ilações, você não pode tratar dessa maneira. Obviamente, isso aí repercute, leva o terror perante muito aposentado, trabalhador, etc. Mas da nossa parte não existe essa possibilidade. Levamos o governo, mesmo com pandemia, a um porto seguro. Quando se fala aqui em recursos, falta para isso, falta para aquilo, basta lembrar que
No início da pandemia, a gente gastava por mês, com auxílio emergencial, 50 bilhões de reais. Ou seja, nós temos como arranjar recursos para tudo isso, desde que tenhamos, obviamente, os votos do parlamento, e tenho certeza, para essas questões sociais, o parlamento jamais nos faltará. No debate, o senhor tem evitado chamar o Lula de ex-presidiário ou bandido. Tem uma estratégia por trás disso? Não. Nas entrevistas ou não? Não podia falar que ele é um ex-presidiário, porque ele não é. Eu sei que o TSE proibiu o Jovem Pan de falar isso. Ele não é ex-presidiário? Ele não é um chefe de organização criminosa? É. Ele não é um descondenado? Não foi anulado, não foi nenhum processo dele, foi lá na quarta instância, resolveu absolver. Não existe isso. Foi um casuísmo que o Fachin levantou. E você lembra que estava 2-2 empatado. O Cássio votou para manter as condenações do Lula, né, que fora da cadeia já estava. E daí o Gilmar Mendes convenceu a senhora Carmen Lúcia a mudar seu voto. E o voto estava muito bem fundamentado uma semana atrás. Tá? Então você vê que havia o interesse, sim, de não apenas tirá-lo da cadeia, mas para torná-lo elegível. E hoje a gente vê algumas decisões por aí bastante favoráveis ao outro lado. E essas, aí sim, fake news, como me acusaram de um montão de coisa, até de canibal me acusaram esses dias aí. Assim sendo, eu repito aqui o que eu falei aqui, me aponte uma fake news minha no nosso programa eleitoral. Se tudo que fizemos ali tinha vídeo do próprio Lula, quando ele fala em aborto, quando ele ataca os militares, ataca lideranças religiosas. Né? Mas é uma estratégia para tentar... Não vou conquistar voto ofendendo ninguém, não. O povo sabe quem é o Lula. Tá? A garotada não sabe quem ele é. A garotada não viveu 2004, 2016, né? Estava nascendo nessa época. Eu tenho sempre apelado, né, para a garotada e converse com seus pais, com seus avós, para saber o que aconteceu. E não fique acreditando nessa proposta mirabolante, né? Picanha e cerveja. Coincidentemente, pegamos um vídeo do Fernandes, com a Kirchner vice lá na Argentina, prometendo um churrasco por ocasião das eleições. E hoje, pobre povo argentino, tá? A inflação prevista para esse ano 100%, inflação prevista para esse ano 100%, e desabastecimento, e uma fração enorme, especial, em produtos como a carne.